Paraná decide sobre terceirização nas escolas. Consulta pública vai até segunda-feira. Itapema, no norte catarinense, inaugura avenida para facilitar o tráfego na marginal da BR-101. Rio Grande do Sul premia municípios que mais vacinaram no estado. Iniciativa busca incentivar a imunização nos 497 municípios. Inauguração de teatro em Porto Alegre tem data marcada. Teatro Italiano do Multipalco é a última etapa de centro cultural na capital gaúcha. Sorteados os grupos do novo Mundial de Clubes da FIFA. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo vão em busca do título. Campanha busca reflexão e ação em defesa dos animais. Casos de maus tratos costumam aumentar no período de festas de fim de ano. E você vai ver ainda. Catedral de Notre Dame ressuscita das cinzas. Reconstrução de quase 700 milhões de euros teve ajuda de 150 países. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos a partir de agora mais uma edição do Pix News. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. Nós estamos ao vivo, agora 8h02 no horário de Brasília. Começou hoje e segue até segunda-feira a votação em escolas estaduais do Paraná sobre o projeto Parceiro da Escola, que prevê a terceirização da gestão dos colégios. A consulta pública ocorre em 170 escolas estaduais paranaenses elegíveis para o programa. Participam da votação professores, funcionários, pais ou responsáveis por estudantes menores de 18 anos e estudantes maiores de 18 anos. Os participantes escolherão entre a opção sim, aceito a implementação do programa Parceiro da Escola ou não, recuso a implementação, garantindo um processo mais democrático. Democrático e justo, com certeza. Se a gente vai poder opinar e escolher, com certeza é válido, né? E eu acho que é o correto. Os alunos também têm que dizer o ponto de vista deles. E em relação à transparência do projeto, eu vou falar por mim, né? Eu fui atrás para saber como seria, como que funciona, porque não adianta eu entrar numa votação sem eu só escutar os outros falarem. Então, eu tive que procurar minha perspectiva e meu ponto de vista. O quórum mínimo necessário para homologar a consulta pública é de maioria absoluta dos votantes aptos. Isso significa que é preciso o comparecimento de 50% mais um dos integrantes da lista de eleitores habilitados. Caso o programa seja aprovado, as escolas terceirizarão o gerenciamento administrativo, além da gestão de limpeza e segurança. Eu quero que os professores se importem com os alunos, que já acontece aqui, graças a Deus, e assim, que tenha muito respeito, que seja muita igualdade. Eu espero que o projeto se melhore bastante, sabe? Tipo, eles consigam meio que padronizar tudo. O projeto piloto está em desenvolvimento desde 2023 em 2 colégios de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, atendendo mais de 2.000 estudantes. Importante dizer para os pais que o filho dele não vai pagar mensalidade, não vai pagar matrícula, ao contrário, vai receber uniformes gratuitos dos parceiros. Eles vão receber o uniforme e a educação vai melhorar, porque hoje, para contratar um professor, nós levamos 7 dias até 10 dias, de acordo com a burocracia que exige. O parceiro vai ter 24 horas para substituir esse professor. Então isso gera mais agilidade, gera mais qualidade de aprendizagem. Todo pai quer o melhor para o seu filho, o melhor para o futuro dele, um filho bem formado e com a profissão. No sábado, a votação acontecerá das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. No domingo, haverá uma pausa, retornando na segunda-feira, das 8 horas da manhã às 8h30 da noite. No Rio Grande do Sul, municípios que mais vacinaram no estado recebem prêmio e certificação de reconhecimento. A iniciativa da Secretaria da Saúde, em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, certifica os municípios do estado que atingiram as metas de coberturas vacinais em 3 vacinas do calendário básico. A premiação, ocorrida em Porto Alegre, considerou a aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e HPV. Cada tipo representou uma categoria, Baby, Dente de Leite e Teens, com uma meta a ser atingida na cobertura vacinal em 2023 em respectivas faixas etárias. Os selos foram divididos conforme o número de categoria em que a meta tenha sido batida. Em ouro, 3 categorias atingidas,
prata 2 categorias e bronze 1. A partir do selo, do certificado, bronze, prata e ouro, justamente essa certificação do atingimento de padrões de vacinação pelos municípios. Então a gente vê que o esforço está dando resultados. Há uma mobilização, estamos buscando prestigiar as equipes municipais, destacar o bom trabalho daquelas que se empenham e a partir disso de tentar contagiar, gerar um efeito positivo sobre todas as redes de saúde para que persigam os melhores resultados, fazendo a cobertura vacinal dentro dos padrões desejáveis. Eu estou otimista e vamos continuar trabalhando com todos os instrumentos possíveis do governo do estado para atingir essa cobertura vacinal. Entre os 497 municípios, 139 receberam o selo ouro por alcançarem a meta nas 3 vacinas. Outras 129 cidades cumpriram o índice estabelecido em 2 tipos de imunizantes e ficaram com o selo prata, e 149 levaram o bronze por baterem a meta em ao menos uma das categorias. As categorias somam 417 cidades que atingiram a meta de aplicação de pelo menos um dos 13 imunizantes elencados no selo Município Amigo da Vacina. Na solenidade, representantes de 16 cidades, um de cada Coordenadoria Regional da Saúde, receberam os certificados em mãos, simbolizando a entrega a todos os agraciados. Já é uma demonstração do compromisso dos prefeitos, das equipes de saúde em ampliar a cobertura vacinal, porque vacina protege. E o outro prêmio e reconhecimento do governo do estado foi em relação ao Imuniza Escola, que é uma nova estratégia de buscar alunos que estejam na rede escolar do estado e dos municípios e cruzar com a vacinação do HPV. É fundamental esta vacina dos 9 aos 14 anos, porque é um jeito de conseguir que se diminua a incidência do câncer de colo uterino, porque 99% dos casos são por HPV. Então, se nós vacinarmos crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas, é uma vacina, nós estaremos erradicando o câncer do colo de útero nos próximos anos. Parabéns aos gestores municipais por terem participado dessa importante iniciativa, porque vacina salvam vidas. O governo gaúcho já definiu a data de inauguração do Teatro Italiano do Multipalco, em Porto Alegre. O novo palco será inaugurado em 27 de março de 2025, data em que se comemora o Dia Municipal do Teatro. Com a entrega, o governo gaúcho conclui as obras do complexo cultural anexo ao Teatro São Pedro, após 22 anos do início da construção. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite nesta quinta-feira, em visita técnica às obras. O governador também anunciou o nome oficial do espaço, Teatro João Simões Lopes Neto, uma homenagem ao escritor e jornalista nascido em Pelotas em 1865. Considerado o primeiro grande nome da literatura do Rio Grande do Sul, Lopes Neto é autor de obras que se tornaram referência, como Contos Gauchescos, Lendas do Sul e Casos do Romualdo. Um ícone da cultura rio-grandense, que escreveu e redigiu peças para a nossa cultura, que descreveu e escreveu o gaúcho, os seus costumes, as nossas lendas, e que vai ser também, já é um imortal da nossa cultura, mas que será ainda mais referenciado a partir desse teatro italiano. O governo investiu quase 20 milhões durante as 2 gestões de Eduardo Leite para a realização das obras do multipalco. Os recursos são do programa Avançar na Cultura, sendo 8 milhões executados até março de 2023, com a finalização do Teatro Oficina Olga Reverbel e demais salas do Complexo Cultural Multipalco, e 11,5 milhões em investimentos para a conclusão desta última parte da obra, o Teatro João Simões Lopes Neto. Itapema inaugurou uma obra que deve desafogar o fluxo na marginal da BR-101, na região norte catarinense.
A avenida inaugurada faz a ligação entre os bairros Tabuleiro e Várzea. Com aproximadamente 800 metros de extensão, a via promete reduzir o tráfego na marginal da BR-101, melhorar a mobilidade urbana e facilitar o acesso ao novo hospital do município. O investimento total foi de R$ 5.700.000, sendo parte repassada pelo governo do estado e o restante completado pela Prefeitura de Itapema. A obra inclui serviços como remoção de solo, drenagem, pavimentação, construção de passeios públicos e sinalização. A gente sempre tem que estar combinando com o meio ambiente para fazer. Tinha córrego, tinha água, tinha banhado. Enfim, isso a gente tem que fazer com responsabilidade, como a Nilza fez. Ela é uma prefeita competente, preparada, é por isso que eu faço questão de ajudá-la. É aí que tem que ir o dinheiro público. É para melhorar a vida das pessoas. É por isso que eu fico muito feliz quando a gente pode fazer entregas, e o governo tem feito muitas entregas, parceria com os prefeitos, com prefeitos, para que a gente possa fazer um governo diferente como nós estamos fazendo. O estado de Santa Catarina lançou a campanha Dezembro Verde, que alerta a população sobre a guarda responsável dos animais. O abandono de animais é uma realidade cruel que acontece todos os dias, impactando milhares de cães e gatos. De acordo com o Instituto Pet Brasil, em 2023, o país tinha cerca de 185 mil animais abandonados ou resgatados por maus tratos, sob cuidado de organizações não governamentais e grupos de proteção animal. A expectativa para 2024 é que esse número cresça ainda mais, pois o fim do ano é um dos períodos com mais ocorrências desse tipo de crime. Diante disso, a Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina lançou a campanha Dezembro Verde, que visa conscientizar a população sobre a importância de defender os direitos dos animais. Esse mês de dezembro acontece muito abandono, dobra o número de animais nas ruas, por vários motivos. Férias, as pessoas acabam viajando, deixando os animais para trás, a adoção impulsiva por causa do Natal, a chegada de bebês em casa, gatas ou cadelas prenhas, de repente o tutor se depara com aquela ninhada e acaba abandonando em terrenos baldios. Então há vários motivos de abandono neste período. Por isso é tão importante reforçar essa campanha contra o abandono de animais e a adoção consciente também. Além de alertar sobre maus tratos, a campanha também incentiva doações responsáveis, evitando que elas resultem em novos casos de abandono. Então, na hora de adotar, converse com a sua família, pesquise, vê se você vai ter tempo de cuidar desse animal, se você vai ter tempo de levar no veterinário, condições financeiras, e também adote, não compre, porque existem vários animais nos abrigos, vários protetores com animais esperando adoção, e você acaba salvando duas vidas, porque esse animal que você adota acaba abrindo uma vaga, surgindo uma outra oportunidade para outro animal ser salvo. De acordo com a Divisão de Proteção Animal da Polícia Civil de Santa Catarina, nos últimos 5 anos, mais de 4.200 inquéritos foram instaurados para investigar crimes de maus-tratos contra animais. No Brasil, a pena para este crime varia de 3 meses a 5 anos de prisão, além de multa mínima de R$10 mil. O Inter Miami de Lionel Messi será o anfitrião da partida de abertura do novo Mundial de Clubes da FIFA 2025 nos Estados Unidos, contra o egípcio Al Ahly, conforme determinado pelo sorteio da competição realizado na quinta-feira. Os torcedores de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo já sabem quais serão os primeiros rivais em busca do título. Sorteados os grupos para o novo Mundial de Clubes da FIFA 2025. Uma cerimônia lotada de estrelas do futebol e dirigentes de clubes de todo o mundo serviu de aperitivo para os fãs do esporte. Entre junho e julho do próximo ano, 32 times de todos os continentes vão se enfrentar em um formato igual ao modelo recentemente abandonado pela FIFA na Copa do Mundo. 8 grupos de 4 equipes. O Botafogo, campeão da Libertadores 2024, caiu no complicado Grupo B, com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle. Já o Flamengo é o cabeça de chave do Grupo B e vai enfrentar o Esperance da Tunísia, Chelsea e o mexicano Clube Lyon. O Fluminense vai ter pela frente o Borussia Dortmund pelo Grupo F, que ainda tem o sul-coreano Ulsan e o sul-africano Sundowns. Inter Miami e Al Ahly vão jogar a partida de abertura do torneio em Miami pelo Grupo A, que é completado pelo Palmeiras e pelo Português Porto.
Os 2 primeiros colocados de cada chave se classificarão para as oitavas de final. Segundo uma avaliação de um banco alemão, o terceiro mandato do presidente Lula seria semelhante ao segundo mandato do governo Dilma. A forte comparação desse relatório anual, que avalia as perspectivas dos grandes mercados, assusta os investidores. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Certamente essa declaração vai trazer resultados negativos para o Brasil. Não é isso mesmo, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Acendeu aquela luzinha, né, de alerta antes de chegar na vermelha, luzinha amarela piscando dos investidores internacionais com relação ao nosso mercado interno, né? Antes deles colocarem as cartas na mesa, né, terão opções de países para fazer investimentos, que é assim que funciona, vai acender um alerta, né? Principalmente se for na Alemanha, já vai ter já um direcionamento do maior banco daquele país. E aí, se der errado, depois o que vai acontecer? O gerente vai dizer assim, olha, eu avisei, né? Eu avisei que lá era meio complicado. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos então aos fatos, André, e audiência, como a gente sempre fala, né? Dilma 3, o retorno. Esse foi o título do relatório do Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha. A instituição crê que a economia aqui no Brasil deve crescer menos de 2% lá no ano que vem. Segundo Fernando Nakagawa, os economistas acham que o governo Lula está tomando uma trajetória parecida com o segundo mandato de Dilma. O Fernando Nakagawa é um economista, jornalista da CNN Brasil, especialista nessa área. Para você se recordar, nós vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu na época, né? O governo aumentou, portanto, os gastos públicos para conquistar apoio do eleitorado, segundo o banco e os economistas, principalmente dos mais pobres. E agora, com a ampliação da tabela do imposto de renda, com a faixa de isenção para até R$5 mil, o governo atual, além de já ter feito as ações sociais do Bolsa Família, por exemplo, que são necessárias, quer conquistar os mais pobres, como eu falei com o Bolsa Família, e o iniciozinho ali da classe média, pegando esse público da isenção do imposto de renda. É isso que está nesse relatório e que muitos economistas, até brasileiros, já haviam sinalizado. Bom, o banco lá da Alemanha acredita que o resultado disso será mais inflação, uma economia instável, com menos credibilidade, piora das contas públicas, que isso já está ocorrendo, o governo teve que reduzir agora, né? Que foi uma redução muito simples, muito pequena, não cortou na carne, como a gente diz, dólar mais caro e, consequência de tudo isso, obviamente, é mais juros. Ou seja, o resultado é que o banco alemão está dizendo lá fora o seguinte: não recomendo investir no Brasil. Isso nós também já vínhamos falando aqui várias vezes, não queremos que isso ocorra, não queríamos que essa indicação fosse feita, mas a gente sinalizava que se a máquina pública inchar, isso eu falei lá no começo, né? A gente comparava o número de ministérios do passado com o de agora. O governo queria agradar várias classes, vários grupos, e aí teve que criar ministérios que nunca existiram no país, né? E o resultado é o custo, aquele custo que a gente fala, né? É o custo e, ao mesmo tempo, o risco Brasil. Porque o custo Brasil e o risco estão juntos, lado a lado. E o governo precisa, obviamente, equilibrar as contas, como a gente faz nas nossas casas. Como o chefe do executivo assim não quer, ele não segue a recomendação dos economistas, o mercado externo faz os seus alertas, como é o caso da Alemanha. Logo, os investidores de lá não virão e a tendência é que mais países façam o mesmo, ou seja, apertem os freios ou os cintos, como queira, quando o assunto for investir, colocar dinheiro na nossa economia em forma de investimentos. Portanto, e quando a gente fala em investimentos, afeta também as empresas, né? Porque muitas empresas de capital aberto ou empresas que até mesmo alemãs que têm filiais, aqui em Santa Catarina a gente tem muitas ali na região do Vale do Itajaí, né, pela colonização também, elas acabam recebendo menos investimento
externo, ou seja, eles estão para lançar um produto, existe uma linha de investimento, uma pesquisa em algum determinado produto ou em alguma determinada área e precisa de capital externo para fazer esse investimento. Não tem recurso interno, não tem empresas ou investidores brasileiros nacionais que possam investir naquele tipo de ação. E aí, quando você vai no mercado buscar isso, se você é do Brasil, você corre um risco maior, principalmente se os investimentos vierem da Alemanha, de você não ser contemplado, ou seja, você não receber aquele investimento para colocar o teu projeto em prática. É mais ou menos isso, além de outras questões econômicas, que essa decisão, essa recomendação do Banco Deutsche, lá da Alemanha, está sinalizando para o mercado interno e vazou, obviamente, vai repercutir ou já está repercutindo internacionalmente, Andréia. É isso. Obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço, uma boa noite a todos, um excelente final de semana. Amanhã a gente se encontra às 8 da noite, aqui no Pix News, mais na edição especial de sábado, com um compilado um pouquinho das informações do que foi essa semana corrida, né, André? Verdade, corrida com muitas informações mesmo. Vale a pena conferir essa compilação que a gente preparou para o Pix News especial de sábado. Amanhã, então, apresentado por Tiago. É isso aí. Muito boa noite obrigada. a todos. Tchau. Boa noite, Tiago. Até amanhã. E você vai ver a seguir: Mercosul e União Europeia firmam acordo apesar da ferrenha oposição de países como França e Itália. Na Baviera, tradicional terror natalino pune quem comporta mal, principalmente crianças. E ainda, a Catedral de Notre-Dame será reaberta neste fim de semana. Reconstrução de quase 700 milhões de euros teve ajuda de 150 países. Em instantes, a gente volta. Chegou o fim de semana Lucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Contra filé ATC inteiro a vácuo, R$ 36,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal congelada, R$ 6,99 o quilo. Budweiser lata 350 ml, R$ 3,19. Se beber, não dirija. Marimassas 500 gramas por apenas R$ 1,95. Açúcar Bom Traz extra fino 5 quilos, R$ 15,99. Lava roupas brilhante 2,4 kg, R$ 18,99 no Clube K. Aproveite o horário especial. Melhor preço é no Comprão. Eu precisei me operar. Ainda bem que eu estou em Santa Catarina. Aqui, quem precisa tem atendimento na saúde. Investindo em profissionais e estrutura, o governo do estado está trabalhando e reduzindo as filas das cirurgias e está melhorando os hospitais em toda a rede estadual, numa ação como nunca se viu antes. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News, agora no horário de Brasília, 8h24. O Mercosul e a União Europeia anunciaram em Montevidéu um acordo para tratado de livre comércio, apesar da ferrenha oposição de países como França e Itália. O Mercosul e a União Europeia alcançaram um acordo para um tratado de livre comércio. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, apesar da oposição de alguns países. Sei que ventos fortes estão soprando na direção oposta, em direção ao isolamento e à fragmentação. Mas este acordo é nossa resposta clara. Estamos juntos em um cenário global como parceiros. Von der Leyen fez a declaração à imprensa ao lado dos presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai para anunciar o acordo de entendimento após 25 anos de negociações. Agora, o compromisso precisa ser ratificado pela maioria dos países membros da União Europeia para entrar em vigor. Deixem-me falar com meus colegas europeus. Este acordo é uma vitória para a Europa. 60 mil empresas estão exportando hoje para o Mercosul, 30 mil delas pequenas e médias empresas. Elas se beneficiam de tarifas reduzidas, procedimentos alfandegários mais simples e acesso preferencial a algumas matérias-primas críticas. Impulsionados pelo Brasil, Alemanha e Espanha, os dois blocos aceleraram as negociações para tentar alcançar um acordo sobre o texto antes da chegada de Donald Trump e a guerra tarifária à Casa Branca em janeiro. Segundo os estatutos da União Europeia, a Comissão Europeia e não os governos é a responsável por negociar acordos comerciais.
Mas França e Itália tinham deixado claro que, mesmo que as partes anunciassem um acordo sobre o texto, o processo de ratificação de um tratado de livre comércio que exige a aprovação dos países vai enfrentar um muro de resistência. A questão central é a proteção do setor agropecuário, que considera que será obrigado a competir em condições desfavoráveis com a poderosa agropecuária do Cone Sul. O presidente da Coreia do Sul perdeu apoio dentro do próprio partido no processo de impeachment contra ele após a imposição da lei marcial, retirada horas depois. O líder do partido governante na Coreia do Sul pediu nesta sexta-feira a rápida suspensão do presidente Yoon Suk-yeol pela tentativa de impor a lei marcial e assegurou que a permanência dele no poder é um grande perigo para o país. Considerando os fatos emergentes, acredito que uma rápida suspensão dos deveres do presidente Yoon Suk-yeol é necessária para salvaguardar a República da Coreia e seu povo. As declarações impactantes do político deixam o presidente praticamente sozinho na véspera da votação de uma moção de destituição marcada para sábado na Assembleia Nacional. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou a suspensão de 3 oficiais de alto escalão do Exército por participação na aplicação da efêmera lei marcial. Os 3 militares punidos são o comandante militar de Seul, o comandante das Forças Especiais e o comandante de contra-espionagem. Yoon suspendeu a ordem civil na noite de terça-feira e enviou tropas e helicópteros para o parlamento. Em meio a protestos da população, deputados opositores conseguiram entrar no local para votar contra a lei marcial. Horas depois, diante da indignação gerada na Coreia do Sul e do espanto dos aliados internacionais com a surpreendente medida, o presidente recuou e retirou o exército em um discurso de madrugada. Um líder da oposição falou que a democracia da Coreia do Sul enfrenta o momento mais crítico da história. Com a votação do impeachment marcada para amanhã, as horas que antecedem serão muito perigosas. As pessoas podem pensar que os militares e a polícia não responderão facilmente à segunda lei marcial de Yoon. 군대나 경찰이 윤석열 대통령의 재차의 두 번째 mas podem encontrar uma brecha e explorá-la para tentar novamente. Esta noite será a mais crítica. Esta foi a primeira declaração de lei marcial na Coreia do Sul em mais de 40 anos e provocou recordações dolorosas da ditadura que governou o país até 1987. A NASA anunciou um novo adiamento do tão esperado retorno dos astronautas à Lua. De acordo com a NASA, o tão esperado retorno dos astronautas à Lua agora está previsto para 2027, devido a problemas técnicos na cápsula que transportará a tripulação. Depois de aprender com o voo de teste bruto da Artemis II, faremos os ajustes necessários e planejamos lançar a Artemis III, o primeiro pouso na Lua em mais de meio século. Supondo que o módulo de pouso da SpaceX esteja pronto, planejamos lançar a Artemis III em meados de 2027. The SpaceX lander is ready. We plan to launch Artemis III in mid-2027. Nelson destacou que será muito antes do que foi anunciado pelo governo chinês, que pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2030. O anúncio ocorre poucas semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, o que pode levar a mudanças significativas nos projetos da NASA. O programa Artemis foi anunciado em 2017 com o objetivo de estabelecer uma presença permanente na Lua e preparar futuras missões a Marte. Após vários atrasos, teve início em 2022 com a missão Artemis I, que enviou com sucesso a cápsula não tripulada Orion ao redor da Lua. Após 5 anos de trabalho intenso e desafiador, a Catedral de Notre-Dame renasce das cinzas. Cerca de 250 empresas, centenas de especialistas e milhares de profissionais foram mobilizados para tocar a obra. A reconstrução, a um custo de quase 700 milhões de euros, foi possível com a ajuda de doações que chegaram de 150 países. Em 15 de abril de 2019, o mundo assistiu horrorizado às chamas devastarem a Catedral de Notre-Dame de Paris. Digo a vocês solenemente esta noite, reconstruiremos esta igreja.
Após o incêndio devastador, o presidente Emmanuel Macron estabeleceu a meta ambiciosa de reerguer a Notre-Dame em 5 anos. O país recebeu uma onda de apoio sem precedentes e a corrida contra o relógio começou. Antes do início da restauração, toneladas de entulho carbonizado e andaimes tiveram que ser removidos do prédio medieval de 850 anos. Mas as complicações começaram a se acumular. As obras foram atrasadas pela pandemia da Covid-19 e pela necessidade de limpar a poeira tóxica contaminada por chumbo, que se espalhou quando o telhado e o pináculo derreteram. Entre 400 e 500 toneladas de chumbo viraram pó. Em termos de poluição atmosférica, tivemos um grande problema. Finalmente, em agosto de 2021, a fase de restauração foi iniciada. Algumas das maiores perdas no incêndio de 2019 foi o telhado de vigas medievais, datado dos anos 1200, e o pináculo icônico. Para reconstruir os 2 tesouros arquitetônicos, 2.000 carvalhos maduros foram selecionados de florestas por toda a França. Essas árvores são excepcionais por seu tamanho e dimensão. Têm troncos com mais de 1 metro de diâmetro e mais de 220 anos. Acima de tudo, são perfeitamente retas e têm mais de 20 metros de altura. Depois de cortadas, as árvores foram deixadas para secar entre 12 e 19 meses. Enquanto isso, dentro da catedral, a corrida para atingir a meta de 5 anos se intensificava. Temos que economizar tempo, seja trabalhando um pouco mais em 2 turnos ou trabalhando 6 dias por semana. É um projeto presidencial. Temos que manter o curso. Então eclodiu o debate sobre como a catedral gótica deveria renascer das cinzas. Alguns defenderam uma restauração histórica exata. Outros alegaram que métodos e técnicas modernas deveriam ser usados. Após uma pesquisa com os cidadãos franceses, foi decidido que o novo pináculo seria idêntico ao anterior, projetado pelo arquiteto do século XIX, Eugène Viollet-le-Duc. Mas fazer uma cópia exata do pináculo de 63 metros de altura foi um feito técnico. Engenheiros realizaram milhares de cálculos para orientar o trabalho dos carpinteiros. É mais do que orgulho, é uma honra. Há muitos sentimentos, mas é uma honra e me traz alegria. Durante a espera pelos trabalhos no pináculo, as armações de madeira para o telhado começaram a chegar. No final do ano, poderemos ver a silhueta da catedral com seu pináculo no céu de Paris, mesmo que ainda haja andaimes. O general Jean-Louis Jargelin morreu tragicamente em um acidente praticando montanhismo nos Pirineus e foi substituído pelo braço direito, Philippe Jost. No início de dezembro de 2023, um ano antes da data marcada para a reabertura da Notre-Dame, o pináculo da catedral, ainda em construção, foi coroado pela cruz. Poucos dias depois, um novo galo dourado foi içado no topo. Na fé cristã, o galo representa o retorno da luz após a noite. É também um dos símbolos da França. Este galo significa que estamos na reta final para a reabertura. Falta menos de 1 ano e ainda haverá muitos dias pesados, muitas batalhas. Mas estamos indo em frente, estamos determinados, estamos confiantes. Com a restauração da estrutura gótica original, um novo e discreto mecanismo de proteção contra incêndios futuros foi instalado, pronto para liberar água em caso de um novo desastre. Em fevereiro de 2024, o novo pináculo começou a aparecer por trás do andaime. Na primavera, 5 anos após o incêndio, a Notre-Dame recuperou a forma. É magnífico, é tão impressionante ver quanto trabalho foi feito e é maravilhoso que as pessoas tenham se esforçado tanto porque é uma homenagem a Paris. Em meio ao encantamento dos turistas, alguns parisienses ficaram preocupados com as 200 toneladas de chumbo instaladas no novo telhado. Mas, de acordo com os responsáveis pela obra, o telhado é inacessível e não há risco de ingestão de chumbo. O escoamento da água será coletado e filtrado. Em setembro passado, a Notre-Dame finalmente recuperou os sinos, com o retorno de 8 deles à Torre Norte. Você ouve a voz dela e ela está dizendo, estou aqui, ela está nos esperando, é totalmente avassalador. Em novembro, a estátua original da Virgem Maria e o Menino Jesus, que sobreviveu ao incêndio,
voltou para casa. Os vitrais recuperaram a cor, as paredes foram limpas e o órgão restaurado. O feito total é impressionante e foi possível graças a cerca de 250 empresas, centenas de especialistas e 2.000 trabalhadores. Ao custo de quase 700 milhões de euros, a restauração foi financiada pelos 846 milhões de euros em doações, que chegaram de 150 países em uma onda enorme de solidariedade. O dinheiro restante está sendo alocado para restaurações urgentes do exterior da catedral, com obras previstas para serem concluídas até 2030. Mais de 5 anos depois, a investigação sobre o que causou o incêndio está em andamento, com descobertas iniciais apoiando uma causa acidental, como um curto-circuito, uma tocha de soldador ou um cigarro. Mas o mais importante de tudo é saber que a igreja símbolo de Paris vive. Uma cidade no sul da Alemanha passou medo esta semana ao comemorar a Noite do Krampus. Nesta celebração tradicional germânica, figuras horripilantes saem às ruas para punir crianças más. A Baviera, na Alemanha, celebrou, como manda a tradição regional, a Noite dos Krampus, na véspera do dia de São Nicolau. Demônios de aparência assustadora, eles tomaram conta da cidade de Kiefersfelden durante o rito anual no sul do país. A brincadeira é fruto do folclore da Europa Central, onde esses seres assustadores punem aqueles que se comportaram mal, principalmente crianças, batendo neles com varas de bétula. Hoje e amanhã é o dia de São Nicolau, e nesta época nós dançamos com o diabo, com a bruxa que estava na torre. E no fim, nós perseguimos todo mundo. A palavra Krampus vem de Krampen, palavra que no alemão antigo significa garra. Metade cabra e metade homem, com chifres e portando correntes e sinos enferrujados, os Krampus vagam pelas ruas assustando as pessoas. Krampus não é ruim para crianças. Elas têm medo, mas você tem que apresentá-las a ele. No final, tiramos as máscaras e as crianças perdem o medo. Às vezes distribuímos chocolate e tudo fica bem novamente. Você gostaria de ter um? A figura do Papai Noel é inspirada em São Nicolau, um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Já a tradição do Krampus vem do século 19 e bem que podia ser confundida com o Halloween. No final, tudo acaba em paz e as crianças na espera pelo nascimento do menino Jesus. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acendeu a árvore de Natal nacional em Washington. A tradicional cerimônia natalina é a última do tipo, com o democrata à frente da Casa Branca. Merry Christmas! Um Feliz Natal a todos! Merry Christmas! A contagem regressiva para o acendimento das luzes da árvore de Natal da Casa Branca também marca a despedida de Joe Biden da presidência americana. O chefe de Estado democrata passa o poder para o presidente eleito Donald Trump em janeiro. A iluminação da árvore de Natal nacional em Washington ocorreu na noite de quinta-feira. O tema da estação é luz e paz, paz e luz. A paz que sentimos quando paramos e refletimos sobre nossas bênçãos. E a luz que vemos quando nos reunimos com nossas pessoas queridas e valorizamos nosso tempo juntos. Também nesta semana, a primeira-dama americana, Jill Biden, inaugurou a decoração da Casa Branca para o nascimento do menino Jesus, a última ainda sob a presença da família Biden. Uma decoração suntuosa que conta com pelo menos 165 mil luzes natalinas, iluminando árvores, guirlandas, coroas de flores e arranjos por toda a sede do governo americano. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Lembrando que amanhã tem Pix News especial de sábado, na apresentação Tiago Pereira. Muito obrigada pela companhia. Fica agora com o Cinepix e a gente se encontra amanhã a partir das 11 horas com o Pix Saúde, falando sobre alimentação saudável no verão. Eu conto com a sua companhia. Bom fim de semana a todos. Pix TV é conteúdo todo dia.